Bom dia, estudantes do 8º ano. Como sempre, estamos aqui, eu, professor Carlos Nery e a professora Janaína, para poder ministrar as aulas de história, que são direcionadas para vocês. Nesse friozinho desta manhã, tome um cafezinho gostoso aí, pegue seu caderno, pegue aí o lápis, a caneta, fique ligado aqui na aula de história, porque nós temos aí habilidades e conteúdos para desenvolver a capacidade historiadora de vocês, ok? É uma aula de revisão, nós estaremos estudando aqui as independências das Américas, na tela, a habilidade e o tema da aula é a independência das Américas, a aula de revisão do segundo bimestre, e a habilidade que será trabalhada será analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. Legal? O objetivo desta aula será refletir acerca das independências das Américas e dos diferentes grupos sociais e étnicos, identificando suas atuações e influências neste processo. Quem irá conduzir essa aula será a professora Janaína Jardim, e aqui eu já passo para ela, ok? Bom dia, prof. Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do 8º ano. Antes de começar essa aula, vou colocar na tela para vocês um recado. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Você pode usar o QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar sua avaliação e seus comentários. Então, no final da aula, eu vou deixar um QR Code, vocês acessam e avaliam a nossa aula. Está bem? 8º ano, todos preparados? Essa é uma aula de revisão, então já deixem aí anotado no caderno de vocês. Coloquei aqui uma pauta. Hoje nós vamos fazer uma revisão. Nossos temas mais importantes: independência das Américas. Vamos tratar a América Latina. Falaremos, enquanto eu falo, eu deixo aqui para vocês irem copiando. Então, assim, nós vamos falar sobre o processo, né, da independência do México, do Haiti e do Brasil. E vamos fazer algumas comparações. Agora podemos fazer isso. Afinal de contas, nós já viemos aí desde o segundo bimestre, desde o começo, nós viemos desenhando todo o processo de independência, né? Como que surgiu esse pensamento de independência nas Américas? Então, agora nós conseguimos fazer essas contextualizações. Então, para começar a nossa aula, eu vou fazer assim. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Comigo aí, estudantes, voltem lá no tempo. Quando vocês estavam lá no 6º ano, o que vocês estudaram em história? Os povos antigos. Então, vocês viram os incas, os maias, os astecas aqui na América, certo? Aí, quando vocês chegaram no 7º ano, lembra? Forcem a mente de vocês para lembrar. 7º ano. Vocês começaram a estudar o processo o encontro, né? O encontro entre os europeus e esses povos da América. E aí vocês estudaram os saberes, as técnicas dos povos da América, e vocês descobriram que os europeus eles chegaram na América com um olhar etnocêntrico, eles olharam para aquele povo da América e falaram: não são civilizados. Mas vocês estudaram que eles eram sim civilizados, que eles tinham cultura, comércio, cidades. Os povos incas, por exemplo, eles tinham até estradas. E quando os europeus chegam na América, os astecas eles estavam dominando, eles já sabiam usar a metalurgia, tinham código de escrita, eles tinham calendários. Olha aí, isso foi lá no 7º ano. Começamos o 8º ano de uma forma tão diferente, não é isso, 8º ano? Nós começamos o 8º ano quando vocês começaram a estudar essa permanência aí dos europeus colonizando a América, porque olha só, eles chegaram na América e colonizaram. Aí quando vocês começaram a estudar as colônias na América, aí veio a pandemia e nós paramos. E vocês começaram a ter aula conosco aqui no Centro de Mídias. Então, nós viemos desenhando para vocês, junto com os seus professores da sala, o processo de independência das Américas, né? E focamos na América Latina. Está bem? Utilizamos 4 habilidades para isso. Então, aí vai surgindo algumas perguntas.
por que que esses colonos, eles querem ser independentes da sua metrópole? Gente, colônia e metrópole, lembram? A colônia, qual a função dela? É ser explorada. Colônia é a América, está bem? E quem são as metrópoles? Os países europeus, que atravessaram lá o Oceano Atlântico e chegaram aqui na América, certo? É aqui que nós estamos, nesse momento que nós estamos. Aqueles colonos lá que chegaram na América, eles colonizaram, exploraram, tiraram terras, mudaram costumes aqui da América. Alguns povos desapareceram, né? E vocês sabem que muitos dos indígenas brasileiros desapareceram nesse processo também. Nós temos duas grandes colonizações na América: colonização espanhola, colonização portuguesa. Qual que é a nossa colonização, professor Carlos? A do Brasil. Quem colonizou o Brasil? A nossa colonização é a colonização portuguesa, né? Portuguesa. Agora, depois de tantos anos, nós não falamos mais o português de Portugal. Não falamos mais, né? Nosso português é um português regionalizado, né? O português brasileiro, com suas Exato. regionalidades aí pelo país. Certo? Então, chegamos aqui. Olha só a retrospectiva que nós fizemos da história. Então, vocês estão nesse momento agora. Aquela colônia, que é Brasil é colônia de Portugal, como o professor Carlos falou, e nós não falamos mais aquele português, né, portuguesado. E o restante da América, que é a América Latina, é colônia dos espanhóis. Certo? Então é como se a nossa América todinha, que é a América Latina, né, que do México para baixo, tivesse dois donos, portugueses e espanhóis. Cada colonização tem uma característica, cada colonizador tem um jeito de colonizar. Então esses povos eles vão ficar aqui na América, né, esses europeus, e cada um deles vai trabalhar a sua independência ao seu jeito, ao seu modo. E é isso que nós vamos verificar. Então, a habilidade, ela fala assim para vocês, olha, a habilidade ela é o que nos leva, é o nosso olhar. Então, a história da América está aqui. Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que ver na história da América? Eu tenho que saber como que foi o processo de independência de todos esses países da América. Como que aconteceu? Foi diferente um país para o outro? Tem semelhanças? O que aconteceu? E hoje nós vamos ver isso. Quais são essas diferenças, semelhanças? E vamos perceber aí algumas nuances entre os protagonistas, né? Quem são os protagonistas? E aí nós vamos desenrolando a aula dessa forma. Espero que até aqui vocês estejam comigo. Vamos lá, então, oitavo ano. Vou deixar a nossa questão disparadora na tela. Vamos lá. Qual a semelhança entre as colonizações espanhola e portuguesa? E olha que essa pergunta é fácil, hein? Porque, na verdade, eu já até fiz ela aqui numa aula. 2 minutos.
Vamos lá, galerinha do 8º ano, eu estou aqui colhendo aqui as informações, as respostas, né, a atitude historiadora que vocês estão exercendo ao participar das aulas e realizar as atividades propostas. Vamos lá. A Camila, da Escola Maria Leda Fernandes, de Guarulhos, abraço aí ao pessoal de Guarulhos, ela diz que a semelhança entre as duas colonizações é o uso da mão de obra escrava. Parabéns aí, Camila. Aí a Bruna vai dizer que ambas as colônias eram colônias de exploração. E aqui, professora Janaína, diversos estudantes, eles captaram essa mensagem aí de que a colônia não é um lugar para os europeus tirarem férias, a colônia é uma empresa, é um lugar para exploração. Então, o Joniel, né, que é a questão da escravidão, ele também coloca, Juliana, 2 colônias de exploração, Marcos, 2 colônias de exploração e assim vai. São 2 colônias de exploração. Excelentes respostas, é isso mesmo. Deixei aqui, né, na lousa nossa, aqui no Flipchart, uma resposta para vocês copiarem aí no caderno. Então, copiem no caderno. A resposta é essa. Ambas são colônias de exploração. Como o professor Carlos mencionou aqui, a colônia ela não é um lugar de lazer. Não era um lugar de lazer. Então, o que motivou esses europeus a sair lá da Europa, atravessar todo o Atlântico, a desenvolver conhecimentos, a desenvolver técnicas que possibilitassem eles atravessar o Atlântico, chegar na América e povoar? O que aconteceu? Por que eles fizeram isso? Eles queriam conhecer? Eles queriam fazer turismo? Não. A Europa ela estava precisando de expandir suas terras. A Europa precisava de especiaria, ouro, a população europeia ela cresceu muito, então eles estavam aí desbravando novas terras para descobrir novas riquezas. Então, a colônia, a principal função da colônia é ser explorada. Ótima resposta. Muito diferente do que aconteceu com a colônia do Norte, está bem? Nesse bimestre, nós ficamos na América Latina. Nós não falamos aí dos Estados Unidos. Não é isso, professor Carlos? Isso, né? Foi uma colonização diferente, mas nem tanto, porque também lá houve muito conflito com os indígenas que já viviam naquelas regiões. Sim. Eu acho que vocês, estudantes, não lembram, né? Vocês são bem jovens, mas os pais de vocês podem lembrar dos antigos filmes de faroeste que passava na televisão, na sessão da tarde. Então, muitos desses filmes retratavam aí essa relação dos ingleses com os indígenas, né, que possuíam uma característica diferente dos indígenas daqui das terras brasileiras. Sim, afinal de contas, quando os europeus eles chegam aqui na América, eles encontram 100 milhões de pessoas morando aqui. Então, 100 milhões de pessoas, eles eram indígenas, cada grupo tinha uma característica diferente. Então, voltando aqui para o nosso processo de independência. Então, como nós estamos explicando para vocês, estamos na América Latina, está bem? Não explicamos a América do Norte. E o que é semelhante? É semelhante porque ambas foram colônias de exploração. Quando os espanhóis eles chegam na parte que cabe a eles, da América, eles encontram muito ouro. Eles encontram ouro. Os povos astecas, eles andavam assim cheio de ouro. Para eles o ouro, ele não tinha esse valor comercial como tem, né, para os europeus. Para os astecas, o ouro ele tem uma função até de adorno, uma função sagrada. Tinha muito ouro. Então, quando os europeus chegaram naquela terra, viram tanto ouro, criança andando com um colar de ouro, pessoa bebendo em caneca de ouro, os europeus surtaram, eles quiseram dominar e quiseram acabar com aquela civilização para que eles pudessem colonizar. Bom, colonizaram, ok? Colonizaram a América e começaram ali uma pequena sociedade de colonos, de europeus. Só que esses europeus que se estabeleceram nas colônias, eles não eram muito bem vistos. Por quê? Esses primeiros que chegaram exploraram, certo? Aí eles ficaram morando na colônia. Então, eles foram tendo filhos, eles foram tendo posses, eles foram criando ali uma família dentro da colônia espanhola, aqui na América. Esses filhos que nasceram
aqui na América, eles não eram muito bem vistos lá na Europa. Então, olha só, quem nasceu lá na Europa e veio para a América, ok, você é valorizado, você tem um cargo legal dentro da sociedade, você é muito bem visto. Agora, quem nasceu aqui na América, mesmo sendo filho de europeu, esses estão extremamente desprivilegiados. Eles são os criollos, então são aqueles que fazem parte de uma nobreza, eles fazem parte de uma elite, só que aqui na América, porque lá na Europa, eles não são reconhecidos assim. Afinal de contas, é necessário que você tenha nascido na Europa para ter os privilégios de um europeu. Não é isso, professor Carlos? Isso mesmo, mas o que que a história vai nos mostrar? Que esses crioudos fizeram a diferença. Toda a diferença. Antes de entrar nisso, eu vou colocar para vocês uma imagem. Essa imagem é do padre Miguel Hidalgo e o Grito de Dolores. Está no contexto aí do processo de independência do México. Então, olhem para essa imagem. Olhem para essa imagem. Enquanto eu vou dizendo aqui algumas frases do padre Miguel Hidalgo. O padre Miguel Hidalgo, ele fazia algumas reuniões na casa dele. E nessas reuniões, ele juntava mestiços, índios, negros. Ele aceitava qualquer pessoa dentro dessas reuniões. E é aí que começa o pensamento independentista, o pensamento de ser independente da metrópole. Agora, olhem para os pulsos cerrados aí de Padre Miguel Hidalgo. Então, imaginem vocês no dia que ele vai chamar a população no famoso Grito de Dolores. Então, ele diz: viva a Virgem de Guadalupe, morte ao mau governo, viva Fernando VII. A população ficou ensandecida, né? Com esse Grito de Dolores, ele é muito famoso. Então, toda a população seguiu o padre Miguel Hidalgo aí em busca da independência do México. Percebam que esse processo de independência do México, ele conta com a elite, porque a elite sempre está ali articulando os processos históricos, mas percebam que na independência do México, nós temos também um grupo mais popular. Então, o padre Miguel Hidalgo, ele não foi o único protagonista. Vocês viram nas aulas anteriores que nós tivemos algumas mulheres que também protagonizaram o processo de independência aí da América, principalmente do México. Só que o padre Miguel Hidalgo, ele convoca setores mais populares para participar desse movimento de independência. Então, percebam esse caráter, né? Esse caráter é muito mais revolucionário, onde você tem, dentro do seu processo de independência, uma massa inflamada, querendo independência. Então, vamos separar aqui, ó. Independência do México, participação de grupos étnicos, índios, mestiços, negros e, como sempre, a elite. Mencionei Padre Miguel Hidalgo, mas tem outros, né? Tem diversos outros representantes desse movimento. Vamos um pouco mais à frente. Vou colocar uma tela para vocês. Vamos lá. Revolução Haitiana é um outro processo, está bem? É um outro processo de independência, também conhecido por Revolta de São Domingos, 1791-1804, resultou na eliminação da escravidão e na independência do Haiti, tornando-o a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. A Revolução Haitiana é considerada um momento decisivo na história dos povos africanos no mundo. Aí eu tenho aqui para vocês, ó, Jean-Jacques Dessalines, que vocês já viram várias vezes essa imagem, e Toussaint Louverture, como que fala, professor? Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Esses são dois protagonistas desse movimento. O que é importante aqui na Revolução Haitiana? Da Revolução Haitiana participaram os negros que eram escravos, e percebam que os líderes dessa revolução, eles são também negros. Então, nós temos no processo de independência do Haiti, um grupo étnico negro. Após a independência do Haiti, já é declarada o fim da escravidão. Então, nós temos agora... Olha, vão comparando tudo isso, porque no final nós vamos falar do Brasil, está bem? Então, nós temos aqui, eu vou colocar mais uma imagem para vocês para ilustrar
esse processo de independência? Olha só essa imagem que vocês também já viram. Então, nós temos ali um exército negro, um grupo étnico, né, são ex-escravos, e eles estão lutando pela independência do Haiti e eles conseguem. E eles conseguem o poder, eles conseguem a independência e eles vão proclamar aí o final da escravidão. Olhem aquele soldado que está com uma cabeça na mão, né? Estão vendo? É algo que eu já disse nas aulas, mas eu vou repetir aqui. Sabe o padre Miguel Hidalgo, que eu comentei com vocês? Lá do processo de independência do México? Então, ele foi capturado. E a cabeça dele foi decapitada para mostrar para os outros que não era para eles ficarem indo atrás de independência, não. Então, para servir de exemplo, Padre Miguel Hidalgo teve sua cabeça decapitada, como muitos outros independentistas e revolucionários da história tiveram também. Só que quando a gente olha essa imagem, vou voltar de novo para vocês. Aí você vai ver agora um negro que decapitou a cabeça de um europeu. Porque foi isso que os haitianos fizeram na Revolta de São Domingos. Os negros eles invadiram as casas e mataram os brancos. Eles literalmente mataram os brancos. Nenhuma ação violenta é justificada. Nenhuma. Tanto a decapitação do padre Miguel Hidalgo, quanto a decapitação dos peninsulares. Chamamos de peninsulares, que são os brancos europeus que viviam ali no Haiti. Nenhuma é justificável. Só que quando a história ela começa a olhar a Revolta de São Domingos, ela olha com aquele olhar assim, nossa, que atrocidade, aqueles escravos mataram os brancos. Sim, é uma atrocidade. Mas e a decapitação de Padre Miguel Hidalgo? Ela também não foi uma atrocidade? Não é isso, professor Carlos? Sim. Nenhuma forma de violência pode ser justificada, né? Nenhuma, mas a história, quando nós olhamos aí a história, não tem como nós deixarmos de focar esses processos históricos. De fato, lá na América, a América Espanhola, houve um conjunto de batalhas, de guerras, muito diferentes da independência daqui do Brasil que nós vamos ver. Houve revoltas aqui também, mas lá você vê essas guerras mais renhidas. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, nós valorizarmos qualquer ato de violência desprezível, mas é um fato histórico e nós devemos pontuar. Exatamente. E precisamos lembrar que a história ela é contada pelos vencedores. Então, muito do que nós lemos está sobre o ponto de vista de um vencedor da história. Está bem? Agora chega de colocar fogo no parquinho, né? E vamos para mais uma fonte para vocês na tela. Então, tem aí Simão Bolívar. Simão Bolívar ele já é de um outro processo, né? Do processo da Venezuela. Embora vocês sabem já, porque nós tivemos uma aula sobre isso, que o Simão Bolívar ele participa do processo de independência de vários países da América Latina. Eu vou pedir a gentileza que o professor Carlos faça a leitura para nós. Simão Bolívar pertencia ao grupo dos criollos e, por sua vez, estava muito descontente com as condições impostas ao seu grupo. Bolívar nasceu na Venezuela. Seus antepassados chegaram à Venezuela em 1548. Apesar de ter vivido boa parte de sua vida na Espanha e na França, ele era considerado criollo e, portanto, sem os privilégios dos chapetones. Queixou-se do forte domínio da coroa espanhola sobre a América e gostaria que houvesse mais liberdade comercial. É isso mesmo. Então, vocês lembram que eu falei no começo da aula? Isso vem sendo falado aí ao longo de todo o segundo bimestre. Nós temos grupos sociais, certo? Então, a América está aqui, a América foi colonizada, esses grupos dentro da América, esses grupos europeus, eles vão se articulando de acordo com os interesses deles, certo? Só que eu dei um parênteses aqui para vocês e nós falamos da independência do México e do Haiti, que são dois processos onde tiveram participações de grupos minoritários, de grupos mais ligados aí à base da sociedade, né? Negros, mestiços, está bem? Mas Simão Bolívar, ele é parte da elite também. Ele é elite.
Porque ele é filho de europeu. Só que ele é um filho de europeu nascido na América. E vocês lembram, né, que se você é um chapetone, né, eu falo você, assim, já estou colocando vocês dentro da história, como se vocês estivessem comigo aqui, vivenciando esse processo e vocês fossem aí os grandes personagens dessa história. Então vamos de você mesmo. Então, se você é um chapetone, aí tem um pessoal da turma aí que vai falar, eu quero ser chapetone. Quem é chapetone, então, é filho, aliás, é nascido lá na Europa. Quem nasceu na Europa, nesse momento que nós estamos aqui, ele tem privilégio. Pode fazer comércio, pode comprar, vender do jeito que quiser. Agora, se você escolheu ser um criollo, aí a situação é outra. Se você escolheu ser um criollo, então você é um personagem da história que é filho de alguém que nasceu na Europa. Só que você nasceu aqui na América. Aqui na América, você é elite, certo? Aqui na América você tem privilégios, você mora numa casa muito bonita, você tem escravos e senhores aos seus pés. Só que você não pode fazer o seu comércio do jeito que você quiser. Não pode. Porque você não tem esse privilégio, você não é chapetone, só os chapetones podem. Então, o Simão Bolívar, ele sim, ele lança aqui na América os pensamentos de um mundo mais democrático. Sim. Ele lança na América os pensamentos de um mundo, de uma América independente e até unificada. E a gente vai falar disso, dessa América unificada. Mas não podemos esquecer que Simão Bolívar é um criollo. Ele tem menos direitos de comércio? Tem, mas ele também é uma elite. Então, nós já estamos num processo aqui, né, na América, onde a elite também participa. Agora, falando disso, professor Carlos, que nós estávamos conversando sobre essa questão, né? O Brasil, ele se torna independente, mas forma um país chamado Brasil. E olha o tamanho do nosso país, né? Ele tem o tamanho de um continente, né? Tamanho continental. Só que os países da América Espanhola, quando eles se tornam independentes, eles se dividem em 20 países, né? Que são os países que nós conhecemos hoje. Por que isso acontece, professor Carlos, né? Por quê? Porque que o sonho do Simão Bolívar, como nós já falamos algumas vezes, era um único território americano de língua espanhola. Mas isso bateu de frente com interesses internos, né, dos países que estavam sendo passando pelo processo de independência. Agora, claro, isso fez com que os países se dividissem e que fosse instaurada a república nesses países independentes, todos de língua espanhola, cada um com seu sotaque. Mas no Brasil tem um detalhe: tem alguém que está fugindo lá de Napoleão Bonaparte, lá de Portugal, e está vindo para o Brasil. E esse personagem que vem para o Brasil com a proteção das esquadras inglesas, é ele que vai proporcionar essa centralização do território brasileiro e que fez com que esse território, prof, não se dividisse como Exato. a América Espanhola. Perfeitamente. Logo, logo nós vamos chegar no processo de independência do Brasil, né? Vamos dar Quem uma... é esse personagem, Quem né? é esse Que corre, personagem? né? Da saída francesa. Eu Que nós sempre defendo falamos, ele, né, professor Carlos? Sim. Eu simpatizei por ele. Eu simpatizei, eu sempre defendo, né? Mas eu vou deixar esse personagem que eu defendo, mas eu vou deixar para a próxima aqui. Já já a gente fala dele, né? Ele vai ficar sentadinho aqui esperando a vez dele de ser mencionado. Vou deixar na tela para vocês, então, uma questão. E essa questão é acerca do que nós estamos falando até aqui, tá bem? Quais os interesses e os temores dos chapetones e das elites criollas em relação à independência da América Espanhola? 2 minutos? 2 minutos.
Vamos lá, galera, ver as respostas que vocês estão colocando aqui no chat. Prof, muitos estudantes estão se relacionando aí à questão do comércio, né? Nós falamos muito dessa questão aí dos privilégios que os chapetones possuíam e os crioudios que queriam mais espaço, mas eles não tinham os direitos aí que os chapetones possuíam. Então, a maioria dos estudantes aqui estão se relacionando com essa questão do comércio. Mas temos algumas respostas que são contextualizadas. Por exemplo, a do João Pedro, que diz assim, que os crioudios de classe baixa não assumissem o controle da América Espanhola. Então aqui, talvez ele já esteja pensando no processo de independência. Sim. Qual é o nome desse estudante? É o João Pedro. João Pedro, perfeita a sua análise. Tá? Eu vou colocar a resposta certa, só tem uma coisinha aí para mudar, está bem? Assim, que não existiam crioudios de classe baixa, né? Mas eu vou colocar a resposta e você vai entender melhor. Mas foi muito legal a sua resposta. Então, as elites crioudias e os chapetones temiam que o movimento de independência assumisse as feições revolucionárias, como aconteceu no México e no Haiti. Almejavam ser independentes da coroa espanhola. No entanto, sem perder seus privilégios sobre a população da colônia. Então, o que o estudante respondeu, gente, aproveita e printa essa tela, que essa resposta é ótima, assim, para prova, para avaliação. Essa resposta é 10. Olha só, a resposta do aluno ela está correta, só que quando ele fala de crioudios de classe mais baixas, ele está se referindo aí às populações das colônias que não pertencem à elite, está bem? Então, nós estamos nos referindo a índios, a camponeses, a todo o restante da população, que na realidade é a grande maioria. Ótimas respostas. Agora, vamos analisar o nosso processo de independência. Por último, e não menos importante, o processo de independência do Brasil. Então, na tela eu vou colocar para vocês. Eu não vou explicar quadro a quadro, porque isso nós já fizemos várias vezes. Mas tem aí uma linha do tempo para que vocês possam analisar, né? Começamos com a transferência da corte aqui para o Brasil. Aí o Dom João, que é aquele personagem que nós falamos aqui, né, professor Carlos? Agora o Dom João pode se levantar. Pode se levantar, é a sua vez, Dom João. Então, ele eleva o Brasil a vice-reino. E aí tem a Revolução Liberal do Porto. Dom João tem que voltar para Portugal correndo. E Dom João retorna para Portugal e deixa no Brasil o seu filho Dom Pedro. E aí, quando tudo começa, a eclosão da Revolução Liberal do Porto, em 1820, ele força Dom João para voltar e ele deixa aqui o príncipe regente, né, o Dom Pedro I. Ele tem a doce ilusão de que Dom Pedro I ia continuar aqui o seu poderio no Brasil, mas nós sabemos que Dom Pedro I, ele vai proclamar a independência do Brasil em 1822, e aí nós temos, depois da proclamação de independência do Brasil, aí eu vou voltar de novo àquela imagem, que ela é muito bonita, nós temos aí um processo de algumas guerras, alguns conflitos dentro do Brasil, que são grupos que estão contra a independência, porque tem uns grupos aqui dentro do Brasil que eles querem que permaneça como colônia. E nós vamos falar sobre isso ainda no terceiro bimestre. Aí, prof, aqui nesse slide nós respondemos aquela pergunta anterior, que por que o Brasil não se dividiu territorialmente como as repúblicas que nasceram das guerras de independência da Espanha. E aí está a resposta. O Brasil, conforme diz, né, Boris Fausto, era uma monarquia entre repúblicas. Entre repúblicas. Então, o que fez com que o Brasil não se dividisse foi a centralização da monarquia. Aí, após a independência do Brasil, o Brasil se torna aí um império, né, um reino, e aí, claro, tá todo mundo junto aí no mesmo território. É verdade. Como que termina a nossa história, né? Quem veio maratonando aí a independência das Américas sabe que o nosso finalzinho aqui, que não é o final, é apenas o começo de uma nova história, vocês sabem que o Brasil ele se torna independente a partir de um acordo. Então, nós compramos a nossa independência, né? Foi um acordo ali entre as elites. O Brasil ele paga 2 milhões de libras para Portugal, porque Portugal ele investiu aqui no Brasil, melhorou a estrutura. Então, para que eles tivessem aí uma compensação de todo o investimento que eles fizeram no Brasil, uma indenização, né? Eles
recebem 2 milhões de libras para que o pacto fosse feito, para que o Brasil se tornasse independente. Só que essa história, gente, ela tem uma série de desdobramentos e nós vamos continuar isso no terceiro bimestre, porque aí nós vamos falar sobre, de fato, como foi a independência do Brasil. Mas, antes da gente finalizar a nossa aula, eu quero deixar para vocês um vídeo de uma aluna protagonista, uma aluna excelente da escola Jorge, deixa eu só colocar aqui, desculpem, José Jorge, de Rancharia, é a aluna Maria Júlia Pereira Pires, do 8º ano, e ela vai apresentar um vídeo para nós. Oi, eu sou a Maria Júlia Pereira Pires, sou aluna do 8º ano A, estudo na escola José Jorge, meu professor de história é o professor Cláudio Oliveira, e eu moro na cidade de Rancharia, interior de São Paulo. Eu vim aqui falar sobre os processos de independência na América, mais especificamente sobre como ficou a população desfavorecida após a independência. É claro que quando a gente vai falar de independência na América, a gente não pode deixar de citar os principais libertadores, que foram Simão Bolívar e São Martim. Quando a gente pensa em independência na América, logo vem na nossa cabeça: agora a América está independente, agora tudo vai mudar para melhor, as coisas vão melhorar. Mas infelizmente não foi essa a realidade, não foi isso que aconteceu. Não mudou quase nada para a população desfavorecida. Os indígenas continuaram tendo suas terras roubadas e continuaram sendo explorados. Os negros continuaram sendo escravizados. Podemos citar como exemplo o Brasil. O Brasil declarou a sua independência em 1822. Mas só em 1888 que foi dada a liberdade dos escravos. E como poderia se dizer que o Brasil era um país independente, sendo que o imperador era o filho do rei de Portugal? Olha só que engraçado. Mas é claro que isso acontece com exceção do Haiti, porque lá sim pode-se dizer que houve uma grande, total independência, porque lá os escravos se revoltaram contra as classes superiores, o que houve grandes mudanças, grandes guerras e conflitos. Vamos lembrar que esse processo foi muito importante para a história, muito importante para cada país e muito importante para o continente. E eu quero finalizar deixando aqui um questionamento a cada um de vocês. Será que pode-se dizer que nos dias atuais o Brasil é um país totalmente independente? Olha a Maria Júlia deixando uma informação e uma pergunta muito importante. Parabéns, Maria Júlia, realmente. Será que nós estamos independentes? Afinal de contas, no nosso acordo, né, de independência, nós deixamos de ser uma colônia, né? Deixamos de ser uma colônia, mas passamos a depender do capital inglês. Isso nós veremos no próximo bimestre. Parabéns, Maria Júlia, muito boa a sua apresentação. Então, eu vou colocar na tela para vocês o resumo da nossa aula. Hoje nós analisamos a independência das Américas. E eu vou finalizar aqui com o professor Carlos, né? Agradecendo, mas antes de finalizar toda a nossa aula, vou colocar para vocês o QR Code. Não se esqueçam de acessar o QR Code para avaliar essa aula. Muito obrigada, professor Carlos, estudantes e professores que participaram dessa aula do terceiro bimestre conosco, do segundo bimestre. Maria Júlia, que oralidade, viu? Você tem uma excelente capacidade. Continue estudando, a universidade é o seu caminho e, quem sabe, teremos mais uma professora. É verdade, mais uma colega. Muito obrigada e até a próxima aula. Até a próxima aula.